Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje mais uma vez sobre diabetes mellitus, pessoal. Muita gente tem me pedido vídeos falando mais sobre o diabetes, que a gente sabe que no Brasil, muita gente que tem diabetes não consegue tratar adequadamente. Muitos até não sabem que são diabéticos, E a gente sabe que o diabetes, quando ele é maltratado, quando você não cuida dele adequadamente, ele é uma das doenças mais letais para o coração. Então vamos lá falar um pouco mais de diabetes. Especificamente nesse vídeo, eu vou falar dos 7 principais erros que o diabético comete. E se você é diabético, você deve estar cometendo pelo menos algum desses erros. Então fica comigo até o final do vídeo. Depois não esquece de compartilhar com teu pai, com a tua mãe, com o teu vizinho que é diabético, que esse vídeo ele vai ser de extrema importância. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Primeira coisa, pessoal? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, Clica no sininho para receber todas as notificações. Lembrar que são 2 vídeos novos sobre temas de saúde, temas sobre a saúde do coração. Não tem tema mais importante do que esse aqui no YouTube. Mas vamos lá, falar um pouco mais sobre diabetes. Eu tenho lá minha playlist, com mais de 20 vídeos lá sobre diabetes. Mas sempre me perguntam, doutor, fala mais sobre o diabetes. Eu tenho pai que é diabético e ele é mal controlado e ele não quer cuidar da saúde adequadamente. O que eu vou fazer para convencer ele? Faz um vídeo aí para eu poder mostrar para ele o quanto que o diabetes faz mal, para ver se ele começa a tratar adequadamente. Então o diabetes nada mais é do que o excesso de glicose no nosso organismo. Glicose mesmo que a gente consome, é o açúcar, são os carboidratos, então é o arroz, é o pão, é o macarrão, é a batata, é o refrigerante, é o suco, é a cervejinha ali do final de semana, tudo isso é glicose. E esse excesso de glicose que é absorvido, ele pode inflamar o nosso organismo. E o paciente diabético, o que acontece? Principalmente o diabetes do tipo 2, é aquele paciente que é resistente à insulina. Então, por conta da obesidade ou por padrão genético, recebeu o gene ruim ali do pai ou da mãe, esse paciente ele tem maior resistência à insulina. Então, ele ingere essa glicose, mas não consegue ali fazer com que a insulina dentro do organismo funcione adequadamente. Ou porque as células estão resistentes à captação da insulina e posterior à absorção de glicose, ou no estágio mais avançado, o paciente já não é capaz mais de produzir a insulina adequadamente, isso acaba aumentando os níveis de glicose no organismo. E o que ocorre então? Esse excesso de glicose que passa pelas nossas artérias, eles vão corroendo os nossos vasos. Então, as nossas artérias que estão ali bonitinhas, com o endotélio ali, todo revestido, protegido, ele começa a inflamar o endotélio. Nisso que ele inflama o endotélio decorrente do excesso de glicose, você vai facilitando o processo da aterosclerose. Então, a aterosclerose é o acúmulo de gordura. E esse acúmulo de gordura debaixo do endotélio, ele se acelera quando você inflama ali essa camada, então, endotelial. Então você está lá com excesso de glicose, processo de oxidação, processo inflamatório acentuado, aumentando o processo da aterosclerose, até que uma hora essa camada ela vai ficar tão frágil e com uma aterosclerose tão acentuada que ela pode romper. Se romper uma artéria do coração, vai grudar lá plaquetas e trombos, vai dar um infarto agudo do miocárdio. Se entupir uma artéria cerebral, você vai ter um derrame cerebral. Então, olha só quantas manifestações ruins que o diabético pode ter. Então, ele pode ter piora da pressão arterial, porque você lesionando essas artérias, você vai deixar essas artérias mais endurecidas, vai piorar a tua pressão. Você vai, então, acelerar o processo da aterosclerose, aumentando a chance de infarto, aumentando a chance de derrame. Você pode estragar ali os seus rins também, porque esse excesso de glicose ele vai lesando as células renais,
acelerando o processo de insuficiência renal. O excesso da glicose também pode agir na musculatura ali do coração, nas células mesmo, agredindo as células, transformando o que é célula em fibrose e cicatriz. Então, o paciente diabético é danado para ter insuficiência cardíaca. Inclusive, uma das queixas mais comuns no consultório do diabético mal controlado é insuficiência cardíaca, que nada mais é do que o coração fraco. Mas vamos então falar dos 7 principais erros que o diabético comete, que se você é diabético você pode estar cometendo, e eu quero que você mude essa tua mentalidade e passe a cuidar direitinho do teu diabetes. Vamos lá? Primeiro erro, não saber que é diabético, pessoal. Por incrível que pareça, tem muita gente que chega aqui no meu consultório, eu vou atendê-lo pela primeira vez. Você tem alguma doença? Não. Você toma algum medicamento? Não. A hora que a gente vai solicitar os exames ali de rotina, a gente fecha o diagnóstico de diabetes. Ah, doutor, por isso que eu estava me sentindo mal, por isso que eu estava indo no banheiro toda hora urinando em grande quantidade. Por isso que eu estava tendo muita fome e muita sede, né? Estava comendo demais e bebendo muita água e mesmo assim estou emagrecendo, né? Então é porque eu tinha o diabetes e meu diabetes estava mal controlado. A gente faz o diagnóstico de diabetes muito fácil, é muito fácil fazer aqui no consultório. Se você tem 2 desses exames, por exemplo, se você tem uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, junto com uma glicemia maior ou igual a 126, a de jejum, pronto, você já tem o diagnóstico de diabetes. Pode fazer o diagnóstico de diabetes também se você está tendo algum sintoma, polidipsia, poliúria, que esses sintomas, né, comer demais, urinar demais, e você vai lá e faz a tua glicemia capilar, ela dá acima de 200 a qualquer momento. Pronto, fechou o diagnóstico também de diabetes. Então, se você tem 2 desses critérios, que é a glicemia maior ou igual a 126, ou a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, você é um diabético. Então, o primeiro erro é esse, pessoal. A pessoa não sabe que é diabético. Tá cheio de gente aí que vai assistir esse vídeo, né, que é diabético e nem tá sabendo que é diabético. Então, esse é o primeiro erro. Vamos lá agora, segundo erro, é achar que o diabetes não mata, pessoal. Então, a maioria dos diabéticos, eles vão vir a ter sintomas depois de muitos anos do diabetes mal controlado. Então ele começa a perder sensibilidade ali dos dedos das pernas, dedos das mãos. Então por que o diabético ele perde lá a sensibilidade do dedão, por exemplo? O diabético, os nossos nervos, eles são irrigados por pequenas artérias que se chamam vasa nervorum. O diabético ele corrói essas artérias, entope essas artérias, matando então aquele neurônio responsável pela sensibilidade. A pessoa acaba perdendo a sensibilidade. Aí, num segundo momento, ele tem um trauma ali e nem sente. A hora que vê, forma uma ferida. A ferida vai aumentando. A ferida não consegue ser cicatrizada, né? Daquele pé diabético. E aí começa com as amputações no estágio mais tardio. Mas o diabético, então, ele começa a ter sintoma quando ele já está mal controlado durante anos, né? Então, achar que diabetes não mata é uma das principais bobagens aí que o diabético pode cometer. O diabético eu sempre costumo comparar. Um diabetes mal controlado é equivalente a um câncer em evolução, tá? Então, se você está lá com a hemoglobina glicada acima de 7, você está com diabetes mal controlado. E esse diabetes mal controlado vai causar um infarto, derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, tudo aquilo, né, que eu falei anteriormente. Vamos lá, terceiro erro do diabético, achar que os medicamentos para o diabetes não vão funcionar. Muita gente também chega no meu consultório, primeiro ele tem aquela negação, doutor, não sou diabético, e aí depois numa segunda consulta, né, eu convenço ele a necessidade de tomar algum medicamento, outro medicamento. E ele vai falar, esses medicamentos para diabetes não funcionam. Já vi meu pai que tomou, não adiantou nada, depois tentou tomar insulina, acabou amputando o pé e morreu de derrame cerebral. Comigo vai acontecer a mesma coisa. Então tem muita gente, não sei por quê, que acha que os medicamentos do diabetes eles não vão funcionar. Os medicamentos do diabetes não só funcionam muito bem, né, como são extremamente importantes. Então tem medicamento que ajuda a absorver menos glicose pelo organismo, tem medicamentos que vão fazer liberar mais insulina,
Tem a própria insulina que pode ser administrada. Tem medicamentos que vão fazer com que as nossas células sejam capazes de absorver mais glicose. Tem medicamentos que vão tirar o nosso apetite, deixando a gente mais saciado, fazendo com que, a gente coma menos e tenha menos, absorva menos glicose, então, dessa maneira. Existem, então, vários medicamentos com vários mecanismos de ação diferentes que são extremamente eficazes, tá, pessoal? Essa história de que medicamento não funciona era na época lá do seu avô, da sua avó, em que não tinha muitas opções. Hoje existem inúmeros tratamentos. Inclusive tem medicamentos que servem hoje tanto para diabetes como para insuficiência cardíaca, por exemplo, que é o coração fraco. Mas esse tema eu vou deixar, para um outro vídeo. Vamos lá? Quarto erro que o diabético comete é parar com as medicações, aí já convenci ele a tomar. Mas aí ele para com as medicações quando o diabetes está bem controlado. Esse também é um erro que eu fico doido no consultório. Então o paciente volta depois de 3 meses para uma nova reavaliação, para eu aferir a hemoglobina glicada. Eu chego, doutor, primeiro mês comecei a medir lá minha glicose, começou a dar 90. Falei, não preciso mais tomar medicação. Parei lá com os 3 medicamentos que você me prescreveu lá para o diabetes. Aí, nem adianta eu dosar a hemoglobina glicada desse paciente, porque vai dar aumentado. Porque a partir do momento que ele parou com a medicação, o diabetes dele voltou a piorar. Não tenho dúvida disso. Então, um dos principais erros também é parar com a medicação por medir a glicemia e ver que ela está boa. O pensamento, o raciocínio é exatamente o contrário. A hora que a glicemia está boa, é que você vai continuar com a medicação. Pessoal, sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Dayatuba, né? Dayatuba é do lado de Campinas, do lado do aeroporto de Viracopos. Então você de São Paulo, também está 1h20 de cá. Pessoal de Sorocaba, Limeira, Piracicaba, Salto, Itu, Jundiaí, pode se consultar com a gente aqui na Clínica Iana via presencial e a gente faz atendimento para todo o Brasil via telemedicina, tá bom? Mas vamos lá, quinto erro do diabético é não fazer o tratamento não farmacológico, Ou seja, além de tomar as medicações, o paciente que é diabético ele tem que mudar toda a tua mentalidade, como eu disse anteriormente. Então ele vai ter que fazer muito exercício físico, muito mais exercício do que aquele paciente que não é diabético. Por quê? Quando você faz exercício, você está queimando glicose, você está queimando açúcar. Quanto mais açúcar você consegue queimar de forma natural, menos medicamento você vai precisar usar no final das contas. Então fazer ali pelo menos o diabético 300 minutos de exercício por semana. E se possível vai aumentando de intensidade. É lógico mesmo, você vai passar com um cardiologista, o cardiologista vai te liberar para o exercício. O cardiologista te liberou para o exercício. No mundo ideal, procura lá um personal para ele começar a cuidar de você, para poder aumentar a intensidade, tanto de atividade física aeróbica quanto de atividade física anaeróbica. Outra coisa que o diabético tem que ter, além de um cardiologista, é ter uma nutricionista. Vai ter que fazer provavelmente uma dieta low carb, pobre em carboidrato. Então vai ter que trocar os carboidratos simples por carboidratos integrais, consumir gorduras boas, bastante legume, verdura, até um certo cuidado com algumas frutas que têm alto teor de alto índice glicêmico. Então tem todos esses cuidados que uma boa nutricionista vai ter que orientar. Então você que é diabético, você tem que ter uma nutricionista, tá? Isso é uma obrigação sua. É o que eu sempre falo, é só você é o único responsável pela tua saúde e pelos seus atos, tá? Então é você que tem que correr atrás. Ninguém vai pegar na sua mão e te puxar para levar para lugar nenhum. É você que vai ter que decidir sobre o que você quer para a tua saúde. Mas vamos lá, sexto erro é ter medo da insulina, pessoal. Muita gente tem medo de insulina. Muitas vezes eu começo com os medicamentos via oral, a gente tenta uma classe, 2 classes, 3 classes. Quando a gente já passa a precisar de 4 classes de medicamentos, ou às vezes até 3. Muitas vezes a melhor opção é já trocar pela insulina, porque a insulina eu já estou dando o produto ali necessário de forma direta para o organismo. E muita gente fala, não, doutor, uma insulina injetável, depois eu vou viciar, não vai mais fazer efeito.
Depois que eu voltar para a insulina, eu nunca mais vou passar a tomar os medicamentos por boca. Mas essa questão da insulina, eu sempre gosto de falar para o paciente, ó, hoje tem várias insulinas que são de excelente qualidade. Tem aquelas insulinas também de baixa qualidade. Mas se você passar num médico bom, aquele que vai saber te orientar, ele pode te prescrever uma insulina de alta qualidade. Aqueles de canetinha, que são muito mais fáceis de administrar. Aqueles com agulha de 4 milímetros, que são indolores. Aqueles que fazem efeito durante 24 horas no organismo, então você aplica apenas uma vez por dia. Então essa questão de ter medo da insulina, na verdade você não deveria ter medo. Você deveria ter medo de não tomar a insulina, se necessário, porque o diabetes pode acabar te prejudicando. Então não tenha medo de insulina se necessário, pessoal. Confia no tratamento do seu médico. E às vezes questione ele. Se você está tomando uma insulina e vê que tua glicose não está controlando, às vezes pergunta, doutor, será que não tem uma insulina de uma qualidade melhor, nem que eu tenha que comprar? Será que tem uma insulina melhor que essa que estão dando aí no postinho? Enfim, discuta isso com o teu médico. Talvez tenha uma melhor opção. E vamos para o 7º e último erro, pessoal, que o diabético comete. Ele desiste do tratamento. Muitas vezes o tratamento ele pode levar 6 meses, 8 meses para a gente conseguir ajustar ali, a glicose, deixar ela bonitinha, não passar de 140, não cair abaixo de 70, manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, a gente leva alguns meses ali para poder ajustar. E muitas vezes nesse meio tempo o diabético acaba abandonando, desistindo do tratamento. Então você que é diabético, pessoal, de repente não está dando certo ali o tratamento, rediscuta o caso com o teu médico. Na pior das hipóteses, às vezes procura uma segunda opinião para conseguir controlar o teu diabetes. O pior dos cenários é você desistir do tratamento. Isso você não pode, hein, pessoal? Tá? E qualquer coisa eu estou à disposição para poder te ajudar também. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação sobre o diabético, hein? Se você não deixar o like e compartilhar esse vídeo aí, você vai estar deixando de contribuir com milhões de pessoas que poderiam assistir esse vídeo sobre diabetes. E um vídeo desse, com certeza, pode ajudar a salvar o mundo. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.